Ok, pessoal. Graça e paz a todos. Pastor João Flávio, gravando aqui direto da nossa nova biblioteca. E é um prazer entrar em contato novamente com você. E dessa vez, eu estou fazendo esse breve vídeo, é um vídeo bem resumido, porque a intenção é apenas dar um esclarecimento, que o pessoal está me pedindo muito. E eu falei, eu vou gravar esse vídeo e vou tentar resolver esse problema para ajudar as pessoas. Eu postei há pouco tempo atrás o livro, a capa do livro Crise de Consciência. A gente já tinha lido algumas porções desse livro, mas eu não tinha o livro. O pastor Nathanael Rinaldi, na biblioteca dele, tinha 3 exemplares e um me foi cedido. Está aqui o Crise de Consciência. Este livro é de Raymond France, ex-membro do corpo governante, sobrinho do presidente Frederic France, e ambos já falecidos. Esse livro foi editado na década de 80 e ele é um livro assim bombástico. Esse que está na minha mão foi editado pela editora Ragnus, mas o pessoal que está entrando em contato comigo está dizendo, pastor, nós não estamos achando o livro, a gente quer adquirir o material, a gente quer ter o livro, queremos comprá-lo, mas não achamos. Eu tenho aqui uma versão em PDF, eu não sei qual é essa versão, parece que não é a mesma do livro, é uma versão anterior, mas é o livro, é o conteúdo do livro. Então, novamente, eu estou colocando aqui meu WhatsApp, tá aí, tá? Você entra em contato comigo, eu vou mandar para você o PDF do livro do Raymond France. Eu estou na página 167 do livro, tá? Ele tem quase 500 páginas. Para ser preciso, 510 páginas. Esta edição. Essa edição aqui é acho que é 2002. De 2002 essa edição, tá? Então, se você quiser o PDF dela, entra em contato comigo que eu vou mandar para você. E aí eu separei 2 questões que eu já coloquei no site, tá? Sobre o corpo governante, porque ele vai tratar basicamente sobre o corpo governante e as falácias do corpo governante, as falcatruas do corpo governante. As testemunhas de Jeová, você que está me ouvindo, tem que entender que elas são pessoas boas. Essas pessoas que estão na rua, que vão de casa em casa, são pessoas sinceras, honestas, e elas acreditam no que foram passado para elas. Mas o falso profeta, que é o corpo governante, foi os seus presidentes, hoje o poder está no corpo governante. O presidente atual, até o pastor Edson Reis, deu essa informação no último seminário apologético, é um polonês, parece um russo. Eu vou botar a foto dele aí na descrição e a nacionalidade dele, mas segundo o pastor Edson Reis, que é um ex-TJ, ex-ancião, ele é apenas um pau-mandado, um poste do corpo governante, tá? Mas eu separei 2 questões aqui que foram envolvidas com o corpo governante, e a primeira tem a ver com documentos do serviço militar, ou a carteira do serviço militar. Então, no México, o corpo governante, eles autorizaram, tá, diante de uma pequena taxa que era cobrado para se ter a carteira sem prestar o serviço militar, porque na concepção das testemunhas de Jeová, do corpo governante, da sociedade Torre de Vigia, o indivíduo não pode servir o exército, ok? Então, no México, para adquirir os documentos e tudo mais, os reservistas, eles pagavam uma pequena taxa. Detalhe, essa pequena taxa que eles pagavam não é algo institucional, mas sim um suborno para a autoridade emitir essa carteira. E aí, é um pouco assim, horripilante que eu vou contar agora, porque num país da África, deixa eu ver se eu tenho aqui o nome do país, acho que é Mulai. Achei. Malawi. Acho que é assim que se pronuncia. Nesse país, Malawi, um ditador assumiu o poder. E ele exigia que as pessoas pagassem uma taxa para tirar uma carteira do partido. E o corpo governante, ele determinou
que não fosse pago essa carteira por questão de consciência e de fé. E se caso alguém pagasse para ter a carteira do ditador, essa carteira, tipo uma carteira de identidade do partido, eles deveriam ser desassociados. E o ditador fez o quê? Matou centenas de testemunhas de Jeová. Então, olha o absurdo desta organização e como esses homens são ímpios. No México, no mesmo período, isso foi na década de 60, 70, no mesmo período, os mexicanos, então, que não queriam servir o exército, pagavam o suborno, pegavam a carteira e tudo certo. E lá, era só ir lá e tirar a carteira, tipo um documento do Partido Comunista do ditador. E eles foram proibidos e, por isso, pagaram com a própria vida. Então, assim, o Raymond Franz até fala que isso pesou muito na consciência dele, porque 2 pesos e 2 medidas e custou vidas. E custou muito caro para essas pessoas. Olha que absurdo. E um outro caso, só vou falar de 2, um outro caso é até um pouco risível, que tem a ver com uma questão de adultério, porque foi enviada uma carta ao corpo governante e a esposa descobriu que o marido tinha um caso extraconjugal. Eu sei que você vai dar risada, mas é verdade. Está registrado aqui pelo Franz com todos os documentos, tá? Com evidências documentais, não é invenção de ninguém. E aí foi chamado o marido que adulterou. Até aí tudo bem, ele vai ser disciplinado e tal. Só que a mulher não queria mais casar-se, manter o casamento, porque ela tinha o direito de divórcio, ele adulterou. Só que aí na confissão do marido, ele revelou ao corpo governante, ou ao ancião, né, aquele corpo ali que julga essas questões, no salão, ele revelou que o relacionamento dele com a amante não foi um coito natural, mas foi um sexo anal. Foi um sexo diferente. E aí a questão foi encaminhada ao corpo governante, chegou lá no Brooklyn. Então, o corpo governante concluiu que realmente era pecado, era erro, ele tinha que ser disciplinado, mas a esposa não teria o direito de largar do marido, porque não foi adultério, já que não foi um coito natural, mas um sexo anal. E aí a esposa ficou indignada e ela divorciou-se do marido assim mesmo. E ela foi desassociada. Ela foi desassociada. Está lá no site do CACP, eu vou colocar todos os links dos 2 artigos, que está neste livro. Então, assim, isso é só algumas coisas que nós estamos descobrindo, estamos vendo. E por que isso é importante? Para você ver como esse corpo governante, ele é desgovernado, ele é alienado, ele é de homens que ficam sentados do seu ar-condicionado, nos seus palácios, julgando essas pobres coitadas dessas pessoas à revelia de qualquer jeito. Então, você que quer descobrir mais verdades, você que é testemunha de Jeová e quer descobrir mais verdades, entre em contato comigo, eu vou mandar o PDF do livro do Raymond Franz, Crise de Consciência. Pra você descobrir, aliás, procure nos sebos digitais, você deve achar o livro, porque muita gente não gosta de ler PDF. Procure também lá no Mercado Livre, você vai encontrar talvez esse livro. Se eu achar o link, eu coloco aqui, tá bom? O fato é que as testemunhas de Jeová são governadas por um corpo de falsos profetas, chamado corpo governante, que não tem base bíblica nenhuma para existir, são os supostos ungidos, e entre os ungidos há esse grupo de 8 anciãos que determina a vida de 7 milhões de testemunhas de Jeová. Lamentavelmente, essas pessoas estão escravizadas por um sistema inadequado, antibíblico e de homens sem comprometimento com as pessoas, com o ser humano, tá bom? Então, boa pesquisa, compartilhe o nosso vídeo, divulgue o nosso vídeo e vamos fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Muito obrigado e Deus te abençoe.